Aleluias! O nosso Deus é poderoso, Ele é fiel. Nosso Deus é Deus de solução, nosso Deus é Deus de cura, Deus de milagres, Deus de socorro. Aleluias! Deus de socorro, Deus de providência. Aleluias! Deus não está morto, Ele vive. Rica labacalabasteia, e Ele tem socorro para a tua vida hoje. Ele tem solução para esta situação que você está vivendo. Ele é Deus e acima dele não existe poder e nem força alguma, porque Ele é Deus verdadeiro, leão da tribo de Judá. Aleluias! Glória a Deus! E o povo que clama a Deus tem resposta. O povo que clama a Deus vive milagres, vive maravilhas, porque só o Senhor é Deus. E o diferencial nas nossas vidas é a nossa fé. O diferencial é a nossa confiança em Deus. Quando nós depositamos a nossa confiança no Deus vivo, no Deus poderoso, Ele faz milagres, sinais, maravilhas ao nosso favor. Deus é bom em todo tempo. Às vezes nós declaramos assim, que Deus é bom em todo tempo, mas de uma forma assim, aleatória, repetitiva, sem fé. Precisamos declarar no meio da nossa guerra: Deus é bom em todo tempo e a bondade do Senhor vai se manifestar na minha vida. Precisamos declarar isso e acreditar nisso, acreditar naquilo que nós estamos verbalizando e declarando. E Deus, Ele é bom. Não somos um povo vulnerável, desprezível, vulnerável ao diabo, às trevas, não. Nós somos o povo de Deus, o povo a quem Deus libertou do Egito, das garras de Satanás. Somos a herança do Deus vivo na terra. Bendito seja Deus. Acordamos, porque Ele nos deu a graça de acordar para louvar, para bendizer o nome dEle e para declarar: Deus é o único Deus. Ele é o único Senhor das nossas vidas. Colocamos Deus como prioridade em nossas vidas. O primeiro lugar nas nossas vidas tem que ser de Deus. Prioridade. Ter Deus como prioridade em nossas vidas, dicionária Neide, não é um fardo, não é um peso. Ter Ele como prioridade é um alívio, ter Deus como prioridade, é uma graça. Sabemos, temos a confiança, a certeza de que Ele é o nosso Deus e que nós não estamos vulneráveis a Satanás, que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Isso é graça, graça, graça. E a graça de Deus, ela é melhor do que a nossa própria vida. É a graça, glória a Deus. Você, eu, nós não precisamos de nada além da graça de Deus, porque a graça de Deus é um pacote completo. Glória a Deus. A graça. Clame sempre na tua vida: Senhor, eu quero a tua graça. Faz chover, Deus, a tua graça sobre mim. Não esqueça disso. Clame a graça de Deus. Deus, Ele é fiel. Pai do Senhor, povo de Deus, bom dia com Jesus. Sexta-feira, para a glória de Deus. Sexta-feira, dia de você ungir a sua casa. Não dá ouvido o que diz o diabo a respeito da tua vida, da tua casa, mas unge, betuma toda a tua casa. Se você tem óleo, unge com óleo. Se você não tem, nós vamos consagrar água, ungir
e colocar diante de Deus, e você vai ungir a tua casa. Se puder, você vai ungir a tua empresa, você vai ungir o carro, você vai ungir toda a tua casa, betumar tudo e declarar: diabo, o governo da minha vida, da minha família, da minha casa, está nas mãos de Deus, do Todo-Poderoso. Bata em retirada da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. E assim como foi no Egito, que o anjo da morte passou pelas casas, e quando encontrava nos umbrais das portas das casas o sangue espargido ali, refletia, brilhava o sangue ali. Ei, significava que a morte não poderia entrar. Assim é hoje, o sangue de Jesus espargido, ei, nos umbrais das nossas portas, da nossa janela. O óleo da unção significa a presença do Espírito de Deus sobre as nossas casas. E nós não podemos dar abertura, dar brecha para o inimigo. Vamos fechar as brechas. A falta de oração, a falta da unção, da consagração é brecha. Então vamos ungir as nossas casas e declarar: o governo da minha família, o governo da minha casa está nas mãos do Deus eterno, do Todo-Poderoso. Não durma numa sexta-feira sem ungir a tua casa, porque os filhos das trevas, aqueles que adoram a deuses estranhos, a deuses mortos, são fiéis a seu Deus. A palavra de Deus diz assim, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A Bíblia nos alerta a isso aí. Então nós precisamos estar ungindo e consagrando as nossas casas, nossas vidas diante do altar do Senhor, para que se cumpra o que diz a palavra de Deus: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, porém eu e a minha casa, a minha família, nós não seremos atingidos, diz a palavra de Deus. E eu me posiciono assim, e assim será, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Pega a tua água, vamos orar, vamos fazer o nosso ato de fé. É um ato profético. Ungir a nossa água, consagrar diante do altar do Senhor. Pegue fotografias, pegue os documentos, pegue tudo aquilo que você precisa, que haja uma intervenção do céu, porque muito vale a oração do justo, e nós vamos clamar e suplicar a graça e o favor de Deus nas nossas vidas. Vamos fazer esse primeiro período de oração, clamando diante do Senhor. E eu te peço, me ajuda aqui a divulgar essa live, compartilha esta live aí, em nome de Jesus, com todos os seus contatos. Vamos estar compartilhando em nome de Jesus. Tem pessoas passando por momentos difíceis, por momentos de guerra, e precisam estar aqui orando conosco, em nome de Jesus. Eu não tenho condições de orar por todos individualmente, não consigo, mas esse é um momento de oração de guerra, esse é um momento de liberação das bênçãos do Senhor sobre nós. E a palavra de Deus diz assim: na unidade do corpo, na unidade, isso quer dizer, quando vocês estão unidos, orando, clamando, buscando, Deus ali ordena a bênção. Quando nós estamos unidos em oração, em clamor, em adoração, diante do Deus vivo, Ele ordena a bênção dele sobre nós. Então vamos compartilhar para que as pessoas possam entrar, orar, receber a oração, receber a cura, a libertação, a mudança de história. Pode ser pouco tempo, mas não é pouco aquilo que Deus tem para derramar sobre nós. Nesse tempo, nesse momento, Deus tem feito maravilhas no nosso meio.
Deus tem operado coisas grandes nesse tempo aqui de live. Deus tem feito coisas tremendas no nosso meio, a qual a ciência não pode fazer, qual o homem, a tecnologia, o avanço não pode fazer. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio e não para por aí. Ele vai continuar a fazer, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel. Olha, um povo que não para de clamar, um povo que não para de bater na porta de Deus. Ei, um povo insistente. Ricabadarabalaya. Ei, chama a atenção de Deus e Ele envia milagres, resposta de oração. Então, seremos esse povo sempre que bate, insiste, pede até o céu se mover ao nosso favor. Glória a Deus, aleluia. Pega teu material, vamos clamar, vamos suplicar o favor de Deus. Teremos 2 períodos de oração, aleluia. Glória a Deus. As igrejas na Coreia abrem as portas às 5 horas da manhã, para que as pessoas que vão trabalhar cedo passem na igreja antes de ir ao seu trabalho e tenham um tempo, um período de oração com Deus naquele local, em uma casa, em uma igreja, em um ambiente que tem oração. Deus se move. E aqui tem oração, e aqui tem clamor, e aqui tem jejum, e aqui tem milagres, e aqui tem a presença de Deus. Aleluias! Vamos clamar que haja uma intervenção de Deus no clima-tempo aqui no Brasil, no clima-tempo no Rio Grande do Sul, no clima-tempo aqui em São Paulo. Haja uma intervenção do céu, Deus se movendo, blindando nossas casas, nos dando livramento, em nome de Jesus, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai. Vamos clamar, não deixe que nada venha roubar o teu tempo com Deus, tempo de comunhão, tempo de oração. O diabo é ladrão, perito, em momento de oração, querer atrapalhar, querer tirar nossa atenção, nosso foco. Mas nós vamos insistir, bater, clamar, até o céu se mover ao nosso favor, porque Deus é Deus. Aleluias! Vamos lá, povo de Deus, vamos clamar, vamos buscar o Todo-Poderoso, ao grande, ao fiel. Oh, rabacalabachuri cantalabasteia. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é Deus. Nós te louvamos porque no Senhor nós encontramos paz. Em Deus encontramos paz. Em Deus encontramos segurança. Oh, xarabacalabasteia. Tu é o nosso Deus. E nessa manhã nós invocamos o poder, invocamos a autoridade, invocamos a força, o domínio que há no nome de Jesus Cristo sobre esta live, sobre cada casa aqui conectada, sobre as nossas vidas. Nós invocamos o poder que há no nome de Jesus Cristo. Oh, xarabacalabasteia. Declaramos nesta manhã, o Senhor, Xabadarassuri, é o nosso pastor. Nada nos faltará, não vai nos faltar nem coisas pequenas e nem coisas grandes, porque o Senhor é o nosso pastor. Ricalabacaia, Deus, Tu é a nossa fonte de providências inesgotável para todo momento, para todas as áreas das nossas vidas. Deus é a nossa fonte de providência. Ricalabacaia. E olhamos para o alto nesta manhã e declaramos o nosso socorro. Socorro para nossas vidas, socorro para a nossa saúde, socorro para as nossas famílias, para nossas finanças,
para o nosso ministério. Oh, recalabacaia, socorro para nossas vidas espiritual. Recalabacaia, vem do alto, vem de Deus, é de Deus, não é a terra que tem socorro para a tua vida. Socorro vem de Deus, vem daquele que nunca perdeu batalha. Por isso, nessa manhã, Pai, consagramos e entregamos nossas vidas no teu altar e pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus. Perdoa, Pai, as nossas iniquidades, sara a nossa terra em nome de Jesus. Cura-nos e seremos curados. Rica labacaia, desce, Pai, com óleo da unção, glórias. Rica lobalaia, desce com óleo da unção sobre as nossas cabeças. Quebra todo laço de morte, de doença, todo peso, todo fardo, todo jugo, ricalaia, de sobre as nossas vidas. Vai quebrando, vai desfazendo toda ansiedade. Ricalabacalabasteia, espírito de depressão. Na autoridade que há no nome de Jesus, bata em retirada. Sai do nosso meio, em nome de Jesus. Toda angústia, saia, desaloja do nosso meio, em nome de Jesus. Ricalabacalabasterebalabasteia, todo pânico, sai, em nome de Jesus. Jesus Cristo é maior do que tudo isso. Ricalabacaia, ribalabacalabasteia, todo mal retrocede, todo mal, tristeza, sai, desaloja, ricalabacaia, porque a fonte de alegria está conosco. Ricalabacaia, o Espírito de Deus jorra dentro de nós. O Espírito de Deus, ricalabacaia, gera em nós fé. Dericanta labasteia. Pai, tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus é a nossa força. Ricalabacalabacaia. E a tua palavra diz: diga ao fraco, ricalabalaia, eu sou forte em Cristo Jesus. Ricantarabacaia, nós chegamos no teu altar nesta hora para declarar: tu és maravilhoso, tu és santo, tu és poderoso. E nós declaramos, não está assim essas lutas, essas situações, esse vendaval contra nossas vidas, contra a nossa casa, mas contudo estabeleceu o Todo-Poderoso, o Grande, conosco uma aliança. Ricalabacaia, ricondarabacaia. Essas são as declarações de Davi e nós declaramos assim: temos aliança com Deus, somos aliançados com o Eterno. Ricalabacalabasteia, não temos acordo com Satanás e com as trevas. A nossa aliança é com aquele que nunca perdeu batalha. Ricachederibalabacaya. Deus, abrimos os nossos corações diante do Senhor. Ricalabacalabacaia, e falamos sim à tua vontade, sim à aliança, sim a buscar a tua face, sim a estarmos diante da tua presença, sim a declarar que tu és o único dono, Senhor das nossas vidas. Glória a Deus. Dericantarabacarabalabasteia, ricalabacalabasteia, declaramos, ribalabacaia, eternamente gratidão a este Deus que nos salvou, que nos libertou, que nos livrou das garras de Satanás. Ricalabacalabacaia, e nos mantém debaixo da sua proteção eterna. Bendito, exaltado,
para sempre seja o nome do Eterno, o nome do Todo-Poderoso, o grande, Ricalabacaia, aquele que dá voz de comando às águas, ao vento, ao mar, ao inferno, e tudo lhe obedece. Racalabacorabacalabasteia. Senhor, desperta-nos em oração. Desperta-nos em oração. Precisamos clamar mais. Precisamos ter experiência com Deus. Senhor, precisamos de avivamento espiritual, misericórdia. Lança por terra todo cansaço, toda fadiga, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa jornada, a nossa caminhada na oração. Lança por terra o inimigo, o ladrão da oração, Ricalabacalabacaia, e nos renova, nos aviva, Ricalabacaia, porque onde tem um povo clamando tem Deus, onde tem um povo clamando tem milagres. Ricalabacalabachuricantalabasteia, oh, xarabacalabasteia. E nesta hora, Pai, nós entramos na Tua presença e nós clamamos pelas nossas famílias, balabasteia. Clamamos, Pai, pelas vidas dos nossos filhos, dos nossos netos. Senhor, eu sei, Ricos, Tarai, Rabalaia, oh, que tem situações, tem vidas, famílias que para ficarem de pé, precisamos estarmos de joelhos. Ricalaia, tem batalhas, Ricalabacaia, que só são vencidas pelos joelhos na presença de Deus, dobrados no altar do Eterno. Ricalabacalabasteia. Deus, para que a nossa família não seja roubada, saqueadas, precisamos estar com a vida no altar de Deus. Ricalabacaia. E não existe nenhuma situação, oh Deus, não há situação alguma que venhamos apresentar diante do Senhor e que seja impossível para Deus. Ah, Senhor, Tu conheces o que o Teu povo tem passado aqui. Tu conheces as nossas batalhas, aquilo que nós temos enfrentado. Ricalabacalabasteia. Para nós pode parecer muito difícil. Ricai, estebalaia. Não estamos enxergando, humanamente falando, nenhuma luz lá no fim do túnel. Raico de rebalaia. Mas Tu és a luz, Tu és o caminho, Tu és a fonte, Tu és o socorro, Ribalaia. E o Teu povo, nós, o Teu povo, clamamos nesta manhã, socorro, Deus. Em nome de Jesus, o mar, as ondas têm feito barulhos contra nossas vidas, contra nossas famílias, contra nossas casas. Porém, a nossa confiança está em um Deus que nunca perdeu batalha. Ricabadarabacaia. Nos posicionamos como o rei Josafá. As ameaças vieram, chegaram, Ricalaia, mas ele foi na direção de Deus. Ricalabacalabasteia, Rabalaia. E o rei declarou junto com o povo: porém, a nossa confiança está em Deus. Em nós não há força para enfrentarmos esta grande multidão. Palavra do rei Josafá. Mas, porém, a nossa confiança está em Deus, no eterno, no grande, no Deus terrível, maravilhoso e terrível. Ricalabacalabasteia, Rabalabacaia. E nós sabemos que o Senhor não nos entrega como presa nas mãos dos nossos inimigos.
amigos. Ricalabacalabasteia, delibalabacalabasteia. Deus, ensina-nos a valorizarmos o poder da nossa oração, o poder das nossas orações. Ricantarabacalabasteia, dai-nos espírito de ousadia, espírito de poder, espírito de autoridade. Ricalabacalabasteia, porque precisamos marchar na terra, precisamos clamar, marchar, profetizar, e as portas se abrirão, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é o nosso socorro. Ó Deus, e nessa manhã nós colocamos as nossas casas, nossas famílias, nossos filhos diante do teu altar, colocamos nossos netos diante de Deus, eles são teus, a nossa herança é tua, glórias. Ricalabacalabasteia, não temos acordo com Satanás, a nossa herança pertence a Deus, e nenhuma unha daquilo que é nosso, dos nossos amados, ficarão nas mãos de Satanás. Ninguém escravo, nada de escravidão, porque para a liberdade o Senhor chamou. Ricanta a nossa casa, as nossas vidas, dericanta labasteia. Ah, Deus, chama os nossos filhos pelo nome, Senhor. Chama os nossos netos pelo nome. Oh, recantarabacalabasteia. Chama, Senhor, nossos netos, nossos filhos, nossa herança, nossa família, pelo nome. E nós declaramos como Josué, nós e a nossa casa, a nossa família, nós serviremos ao único Deus, ao Todo-Poderoso, ao grande, ao fiel, ao Emanuel. Ricalabacalabasteia. Senhor, que alegria saber que servimos ao Deus vivo, ao Deus único, ao único que é poderoso, que é fiel, que é tremendo. Que alegria saber que o Senhor está conosco. Oh, rabacalabasterebalabacaia. Apresentamos nossas famílias no altar de Deus, como Abraão sobe até o monte e Abraão vai lá e entrega Isaque. Entrega Isaque como oferta diante de Deus. Assim nós entregamos nossos filhos, nossa casa, nossos netos no altar de Deus, como oferta irrevogável. Ricalabacalabasterebalaia. Não somos donos deles, eles são de Deus, pertence a Deus. Ricalabacaia. Chama a nossa herança pelo nome Jesus. Chama a nossa herança pelo nome Jesus. Dericanta, salva, liberta, transforma, cura. Ricantalabasteia, em nome de Jesus. Corta laço de morte, laço de drogas, bebida alcoólica, prostituição dentro das nossas casas, nas nossas famílias. Oh, recalabacalabasteia. Jacó por muito tempo era Jacó. Ricalabacalabasterebalabasteia. Mas o dia que se encontrou com o Deus vivo, passou a ser Israel. Shaddai Kamanaia, príncipe com Deus. Ricalabacaia. É isso que nós clamamos para a nossa herança. É isso que nós clamamos. Ricalabalabalaia, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas famílias. Não netos de crente, não filhos de crente, mas nascidos de Deus. Nascidos de Deus, posicionados em Deus. Ricaia, Deus, o maior presente de uma mãe, de um pai, oh, Shabadaiaçô, de uma avó, é ver a sua herança servindo ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó. Ricalabacaia, que leva muito sério uma aliança. Ricaia, não confessando o Deus dos meus pais, mas confessando e declarando o meu Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor para nossas casas, para nossas famílias, em nome de Jesus.
corta laço de prostituição contra a nossa herança, laço de destruição. Oh Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tudo nesta terra, neste mundo, vem declarando, sinalizando que é o final dos tempos. E nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, pela nossa casa. Nós clamamos pelas nossas famílias. O Senhor não tem admiradores. O Senhor não tem sobrinhos, o Senhor não tem neto, o Senhor tem filhos nascidos de Deus. Esse é o nosso clamor. Salva, liberta a nossa casa. Rica labacaia, toda força maligna, maldita, que impede esses jovens se renderem ao Deus vivo. Rica balaia, que endurece esses corações, que sejam quebrados, destruídos em nome de Jesus Cristo. Rica labacaia, faça, Senhor, da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa herança, dos nossos netos, como uma flecha nas mãos do guerreiro, que eles sejam anunciadores de boas novas. Que a nossa herança seja os pés de Deus na terra, as mãos de Deus na terra, a boca de Deus na terra, anunciando as boas novas. Ricalaia, para isso eles nasceram. Para isso o Senhor trouxe a esse mundo. Dericanta labachuri canta labasteia. Nós ofertamos no teu altar a nossa herança, declarando: o Senhor é poderoso para fazer nas nossas casas, nas nossas famílias, tudo além, muito mais do que aquilo que nós estamos pedindo, porque eles são teus. Todas as amizades com filisteu, lança por terra em nome de Jesus e traga, Senhor, amizades, oh Deus, daqueles que são amigos de Deus, para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Que a nossa herança não seja um povo influenciado pelo mal. Não, Senhor, não deixa, rica labacaia, mas que eles sejam influenciadores do reino da palavra de Deus, pessoas que abrem a boca, rica labacaia, e transmitem Jesus Cristo nas suas vidas, em nome de Jesus. Nós subimos ao monte de Deus para clamar por salvação nas nossas casas, e em nome de Jesus nós repreendemos todo relacionamento errado, todo namoro com filisteu. O diabo introduz vidas dentro da igreja, disfarçados de crente, rica lá, para enganar os jovens, para enganar as vidas. Mas nós consagramos a nossa herança para Deus e pedimos: todo relacionamento, namoro errado com filisteu, tira da vida dos nossos filhos, tira, em nome de Jesus. Faz a grande obra pelo poder do sangue de Jesus na nossa herança. Deus, nós não vamos abrir mão da nossa herança no altar de Deus. Eles são do Senhor. Ricaia, e eu declaro e profetizo e creio: mães de joelhos, pais de joelhos, filhos, netos de pé na presença de Deus. Xaraia, que me duribalabacalabasteia. Deus, nós não estamos aqui brincando de crente, brincando de fazer live ou tomando um tempo na internet. Nós estamos aqui clamando ao Deus vivo, ao Deus de poder. Calabacaia, clamamos aquele que pode mudar a nossa sorte, mudar a nossa história, mudar a nossa família. Rica labacaia, não estamos olhando os obstáculos que tem à nossa frente. Não permita que venhamos olhar, observar, medir o tamanho dos obstáculos. Rica, que me duriba labacaia, mas ajuda-nos a olharmos para Jesus, porque quando nós olhamos para Jesus, esses obstáculos, esse gigante,
tombam por terra, como no tempo de Davi. E a vitória é do povo de Deus, e a vitória é nossa. Não geramos filhos, não geramos netos para a ruína, para a vergonha, para a calamidade, mas geramos herança de Deus, rica badarabacaia, para que através deles teu nome seja glorificado. É o que mais nós queremos. Glorifica o teu nome através da nossa herança, em nome de Jesus Cristo. Senhor, tu és poderoso, e nessa hora nós oramos pela nossa saúde. Oh, xarabacalabacaia, não há enfermidade, não há nenhuma praga, não há nenhuma seta de doença, não há nenhuma obra maligna que venha prosperar sobre as nossas vidas. Jesus, lança por terra todo tipo de enfermidade contra nossas vidas, toda seta maldita, lança por terra, em nome de Jesus. Esta jovem, Senhor, que está desenganada, onde os médicos já querem desligar o aparelho, entra com a providência, milagre, em nome de Jesus, traga vida, cura, em nome de Jesus, rica labacalabasteia, e então Israel vai se alegrar na dança, em nome de Jesus. Lança por terra todo o câncer, todo o mal, obra de Satanás que quer paralisar o teu povo. Lança por terra em nome de Jesus. Teus filhos que fazem a obra no altar, ali clamando por cura, envia saúde, para que Israel marche na terra, para que Israel, teu povo, marche na terra com cura, com saúde, em nome de Jesus. Nós, Igreja de Deus, agora reunidos aqui na tua presença, debaixo da cobertura do sangue e do nome de Jesus, ordenamos Satanás, diabo, trevas, inferno, doença, praga maligna, bata em retirada das nossas vidas. O nosso corpo não é alojamento de doença, não é alojamento de enfermidade. Por isso o diabo pega as tuas pragas, pega as tuas doenças, sai do nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramos pelas crianças, Deus, tem misericórdia. Quantas crianças sofrendo nos hospitais, dá uma voz de comando, só uma, haverá cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, cura a vida da Larissa, cura a alma, liberta ela, transforma ela e cura aquele pé de obra maligna, macumba, feitiçaria contra a vida dela, liberta, cura, transforma, em nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhuma enfermidade, nenhuma doença, nenhuma obra maldita contra nossas vidas, porque foi consumado o plano de Deus para nos resgatar da maldição do pecado. Foi consumado. E eu declaro com você, igreja, hoje, pelas pisaduras de Jesus Cristo, fomos sarados, fomos curados, em nome de Jesus. Todo peso de enfermidade, peso de depressão, peso na alma, todo mal, saia do nosso meio, em nome de Jesus. Rica labacalabasteia, mande um anjo agora, Pai, passando nos lares, repreendendo todo o mal, toda morte, toda obra maligna, todo laço do inferno, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo nesta hora com a tua igreja, com o teu povo, profetizando sobre cada vale de ossos secos, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Eu profetizo vida, milagres, rica labacalabasteia, haja milagres na tua casa agora, nas nossas vidas, milagres, aquilo que você não pode fazer, o poder da nossa oração faz neste momento, rica labacaia, e Deus quebra toda trava, toda cadeia, toda macumbaria, toda inveja, toda obra de Satanás
contra nossas vidas, o Senhor lança por terra, em nome de Jesus. E eu declaro saúde física, mental, emocional, psicológica sobre a tua vida. Recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, tu é Deus e acima do Senhor não há outro Deus. E nesta hora, Pai, nós oramos apresentando nossas finanças no altar de Deus. Ô Xuricanta Labastere Balabasteia, repreende no nosso meio o espírito da miséria, o espírito da pobreza, obra do inferno, Senhor. Lança por terra obra maligna, miséria, pobreza, mas a tua palavra diz: seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Essa é a direção de Deus. Quando Davi diz, e é bem claro a sua palavra: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo sequer, glória, desamparado, glória, e nem a sua descendência, netos, tataranetos, recou, desamparado ou mendigando pão. O nosso dízimo, nossas ofertas, clamam alto diante de Deus, clamam e faz diferença. Rica labacalabasteia na casa do dizimista fiel, do ofertante fiel. Satanás, miséria, pobreza, tranca a rua do inferno, não vai triunfar. Em nome de Jesus Cristo. Rica balabachore canta labasteia. Oh, rabacaia. Deus, dai-nos um coração fiel para contigo. Coração fiel. Coração fiel. Não aquela situação de um mês sim, no outro mês não. Mas ajuda-nos a sermos fiéis no altar de Deus. Porque os nossos dízimos, nossas ofertas, clamam diante de Deus. Diz a palavra: queira Satanás, o inferno, os demônios, as trevas ou não, a nossa atitude em dizimar, em ofertar no altar de Deus, faz acontecer, gera vida, como diz Malaquias 3,18. Por essa atitude, Deus faz diferença, Maria Ângela. Rica badarabacaia. Eu não me refiro a dinheiro, a riqueza, eu me refiro a viver a multiplicação de Deus. Não tinha nenhum peixe, não tinha nada, mas pela palavra de Deus, os discípulos obedeceram a ordem de Deus. Ribalabacaia. E na realidade, naquele mar, naquele local, não havia nenhum peixe. Eles estavam certos, não havia, mas segundo a ordem de Deus, Ricaiminoia só derribalaia, o Senhor ordenou: haja peixe. 153 grandes peixes. Ei, estericanta labacalabacaia. Não posso separar esse Deus de hoje daquele. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. É Ele quem faz. É Ele que opera. É Ele quem faz milagre. Quando Deus encontra fidelidade na vida de um crente, no coração de um crente, Ricalaia, Ele opera também assim. Lança a rede à direita. Ricalabacaia. Creia no poder da palavra de Deus. Ricalabacaia. Obedeça a palavra de Deus e você verá que o Deus que trouxe a grande pescaria para o seu povo no passado, Ele traz mais hoje, ainda quando Ele encontra um coração aberto
obediente diante dele, porque ele é fiel. E eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua casa, liberação de tudo que está retido. Nenhuma miséria, nenhuma pobreza vai dominar a casa do crente fiel, dizimista, ofertante diante de Deus. Nada vai ficar retido. O devorador não vai levar o que é teu. Em nome de Jesus, toma posse. E eu profetizo liberações desses processos na justiça. Oh, xarabacanta, em nome de Jesus. Esses processos de aposentadoria no INSS, retido agora no poder, na autoridade que há no nome de Jesus, é pelo nome de Jesus, serão liberados em nome de Jesus. Todo o dinheiro retido, liberado em nome de Jesus. Vendas retidas serão liberadas agora pelo poder que há no nome de Jesus. Eu profetizo na autoridade que há no nome de Jesus, liberações de pacientes, de clientes ou de contratos em nome de Jesus Cristo. Oricanta, nenhuma unha, daquilo que é nosso vai ficar nas mãos de Satanás, vai ficar nas mãos do homem corrupto. Rica labacalabasteia. O Brasil é conhecido como o país da corrupção, do engano, do roubo. E tudo tem que ter cuidado para não ser roubado. Mas o céu responde diferente. A Bíblia diz que o ladrão, o cortador, o migrador não prevalece contra o justo, fiel e ofertante do altar de Deus. Zacarias 9:12 diz que o Senhor nos restituirá, Maria Ângela, em dobro tudo que o diabo roubou e levou, que é nosso, em nome de Jesus. Eu profetizo portas de emprego excelente, abertas para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Rica labacaia, Deus está tirando o crente aqui da vergonha. Deus está tirando o crente da humilhação. Deus está tirando o crente da vergonha. E quando o Senhor te abrir essas portas de emprego, quando o Senhor começar a liberar o que é seu, seja fiel a Deus com festa, com alegria, não com coração mesquinho, mas com coração em festa, entregando para Deus aquilo que é de Deus, balabacaia. Não vamos retroceder, rica labacaia, nós vamos avançar, declarando em todo o tempo: o Senhor é o nosso provedor, não vem do homem, rica laia, vem de Deus, e nenhuma unha, Priscila, rica laia, se a tua casa for fiel a Deus, nenhuma unha vai ficar nas mãos do inimigo, em nome de Jesus. Nenhuma unha, igreja, nenhuma unha daquilo que é nosso vai ficar nas mãos do inimigo, porque nós temos promessa de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu profetizo suprimento de Deus nos teus armários, na tua geladeira, na tua casa, suprimento sobrenatural. Sabe o que é socorro? Rica labacaia, aquilo que chega quando você não pode fazer mais nada. Então eu profetizo socorro de Deus chegando na tua vida, nas tuas finanças. Oh, xarabacalabacaia, nesses processos. Intervenção de Deus sobrenatural, em nome de Jesus, porque Deus é Deus. E Deus não precisa do empurrão de ninguém para operar milagres e maravilha. E Ele vai fazer. Onde Deus encontra a fé, milagres acontecem. Recebe, toma posse, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos e entregamos diante do teu altar a nossa água. Pega a tua água. Vamos orar, confiar em Deus. Ele diz que o justo, ele vive pela fé. Ele não vive em olhar a situação à sua volta, mas é pela fé. Tudo diz que não, mas eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. Glória, vem comigo. Rica badalalasterebalabacalabasteia. Meu Pai, nós somos o povo da fé e estamos aqui diante do teu altar
provocando milagres. Em nome de Jesus, unge esta água. Unge nas minhas mãos, nas mãos do teu povo. Unge para milagres, para maravilhas. Ricaia, para cura, para libertação. Em nome de Jesus, nós já vivemos muitas curas. Temos visto o Senhor operando com o sobrenatural em situações onde os médicos já falaram, tinham falado que não. E o Senhor tem erguido vidas do leito da morte. Senhor Deus, unge esta água, rica labacaia, faça algo tão grande, tão sobrenatural, que quem tomar desta água ou passar no local da enfermidade, seja curado, sarado, liberto, para a glória de Deus. Queremos viver milagres, Pai, mais uma vez, para a glória do teu santo nome, e nós declaramos que nenhum mal vai prevalecer sobre nós, sobre as nossas casas. Em nome de Jesus Cristo, eu consagro esta água a ti, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Recebe em nome de Jesus. Amém. Toma dessa água. E em nome de Jesus Cristo, o poderoso, recebe a tua cura, a tua saúde. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Insista na porta de Deus, até que se abra e o teu milagre aconteça, em nome de Jesus. Teremos mais um período de oração, de clamor diante do Senhor. Quando chega a sexta-feira, muitos vão fazer os seus batuques, buscando a deuses estranhos. Mas nós, povo de Deus, temos um direcionamento, buscar a Deus no altar dele, buscar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que opera milagres e que opera maravilhas. Essa é a nossa fé. Glória a Deus. Está conosco hoje aqui a pastora Marilene. Clamar, buscar ao Deus vivo. Me ajude em oração pela minha internet, pela internet dela, para que o devorador caia por terra em nome de Jesus. Pastora Marilene, me dá um oi aqui. Aleluias, aleluias, aleluias. Temos um Deus grande. Aleluias. Temos um Deus que não falha, que não erra. Glória a Jesus. Aleluias. Maravilhoso. Deus vivo, poderoso. Deus fiel. Regista, Deus é fiel e poderoso. Glória a Deus. Pai do Senhor, quarto Pai do dela. Senhor, minha querida. Oh, Pai do Senhor. Seja bem-vinda. Glória a Jesus. A paz do Senhor. Deus abençoe. Aleluias. Com muita alegria que retornamos. Juntos, Amém. damos glória. Pai do Senhor, pastora Lília, saudade, meu amor. Saudades. Glória a Deus. Glória a Jesus. A paz, Peniel. Glória a Glória a Deus. Jesus. O fiel está aqui. O Senhor é bom. Grande. Misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Jesus. Aleluias. Vamos. A Priscila que ressuscitou está aqui. Eu já vi ela por aqui mesmo. Já vi aqui, ó. Aqui, ó. Ressuscitou porque Deus tem um propósito na tua vida, Priscila. Se Jesus faz, né, Peniel? Esse Jesus faz. Esse Jesus é terrível. Ela disse que antes de entubarem ela, estava preparando para entubar, ela fez uma oração a Deus. Porque ela não sabia se voltaria ou não. Com um bebê de dias. E Deus trouxe de volta. Porque Deus tem propósito, Priscila. Então se posicione na vida. Em nome de Jesus. Para viver o propósito de Deus. Eu lembro.
Deus é fiel. E quando Aleluia. Ele faz coisas Deus grandes. fez, né, Peninha? Ele Quando faz maravilha. Deus fez. Eu fui É. visitar uma criança domingo e também é filho de uma mãe que foi milagre no Covid, a Sara. O filho é Isaac. E a Sara também foi praticamente desenganada. Os médicos mandaram a família despedir e desenganaram a Sara. Mas Eita. naquele dia que os médicos desenganaram, o esposo da Sara chegou na igreja e ele disse para Deus: o que o Senhor disser na palavra é no que eu creio. Aleluia. E naquele dia, o Senhor mudou o quadro, mudou o rumo Aleluia. da palavra. Aleluia. A palavra naquele dia foi de que Deus ia ressuscitar a Lázaro. Eita glória. Aleluia. Terminou o culto, aquele homem veio em minha direção e ele disse: pastora, eu vim direto do hospital e os médicos disseram que era para eu despedir da Sara. E eu não fui para casa, eu vim para a igreja e eu disse para Deus que eu ia acreditar, não no que o médico estava me dizendo, eu ia acreditar naquilo que eu ia ouvir nesta noite na palavra. A senhora ouviu a palavra? Eu confesso que naquele dia eu disse: Jesus, acrescenta a minha fé e me dê fé, porque eu falei, eu ouvi a palavra e eu creio no Deus que deu a palavra. Amém. Porque se ele quiser dar vida, ele dá vida, mas se ele quiser levar, ele leva. É. Mas a palavra diz que Deus vai ressuscitar. Aleluia. Eu falei, então vamos fazer o seguinte: a partir de hoje a gente entra no propósito e nós vamos clamar para que Jesus ressuscite e dê vida. Foi uma semana de muita luta, de muita batalha. Mas Sara, que mesmo naquele período de Covid ali internada, perdeu um bebê no ventre, Jesus agora ressuscita Sara, dá vida, Glória a Deus. dá o Isaac para Sara. Aleluia. E hoje Jesus tem feito assim uma grande obra. O Isaac esses dias caiu de 6 metros de altura de uma laje. Está vivendo também outro milagre, porque teve que operar do crânio, operou o baço. E tá ali, é um verdadeiro milagre. Está vivo é um verdadeiro milagre. Glória a Deus. Olha, Priscila, continua operando milagre. Amém. E aí, por que Peniel diz? Se posiciona. Porque Deus quer, através de você, levar o teu milagre para tantos outros que já nem acreditam que ele pode fazer milagre. Sim. Que nem o conhece. É. Mas que através de você, ele quer fazer notório o que ele fez em você e o que ele continua fazendo em tantas vidas. Porque ele é imutável. Ele é imutável. Então ele quer, através de você, que o nome dele seja glorificado. Você contando testemunho e dizendo: ele fez comigo. Aleluia, ele é isso mesmo. Fazer com você. Então, não podemos deixar de crer, mesmo na nossa pouca força, não podemos negar o seu nome. Amém. Temos nos calar. Tem milagre que nós não podemos nos calar. É verdade, então, é verdade. Anuncie. Eu acredito assim, o Senhor continua operando milagre. Para o nome dele ser glorificado. Amém. E vidas que principalmente ainda nem ouviu, não conhece o seu poderio, ele possa manifestar também na vida de outros através de você. Porque ele fez em você e por você. E agora ele quer fazer através de você. Amém. Então, bora. Mas aleluia. Hoje Priscila com 2 filhos, uma família linda. Glória a Deus. É maravilhoso, Priscila. Jesus é maravilhoso. Amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz, em Lucas capítulo 5, versículo 17, diante, ele nos diz: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém,
e o poder do Senhor estava com ele para. Aleluia. Vieram então uns homens trazendo em um leito, um paralítico que procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados. Aleluia. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhe: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Glória a Deus. Imediatamente Aleluia. se levantou diante deles, Aleluia. tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos. Dava glória a Deus e, possuídos de temor, dizia: Hoje vimos prodígios, porque é isso que o nosso Deus fez, é isso que o nosso Deus faz, é isso que o nosso Deus continua fazendo. Ele continua operando prodígios. Por que ele continua operando prodígios, Peniel? Porque o nosso Deus deu a ele poder. Amém. E através de Jesus, ele também já nos deu poder e autoridade. Amém. Para em seu nome impomos as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Por que precisamos nos posicionar, Priscila? Porque agora o Senhor quer fazer através de nós. Amém. Jesus veio, operou os seus sinais e os seus prodígios. Jesus estava ali e muitos duvidavam de que Jesus era o Filho de Deus. Muitos duvidavam, e não eram muitos que não conheciam a lei, conheciam a palavra. Eram os conhecedores, eram aqueles que escreviam sobre a palavra, duvidavam e arrazoavam em seus pensamentos. A Bíblia vai dizer que Jesus ele se retira e ele está nessa casa. Como homem, Peniel, chega um momento que ele se cansa e ele precisa descansar, ele precisa se refugiar. É aquilo que nós costumamos dizer, precisa recompor, ele precisa repor energia, ele precisava de um tempo para dormir, para se alimentar, para descansar. Mas sabendo a multidão, onde Jesus agora se encontra, a multidão toda se aloja naquela casa. Jesus se retira como homem para ter um momento de descanso, porque a sua carne, o seu corpo precisava de um tempo. Quem é de nós que muitas vezes diz assim, eu estou precisando de pelo menos uns 2 diazinhos para descansar a mente. Eu estou naquela que eu digo, Senhor, eu estou precisando pelo menos de uma semana para descansar a mente, como se uma viagemzinha, sabe? Mas não está dando, mas tudo bem. Mas chega uma hora que você precisa descansar a mente, descansar o físico. Jesus também, como homem, ele precisava. E a Bíblia diz que ele vai se retirar para essa casa. Mas a Bíblia vai dizer que o povo consegue encontrar Jesus e fica sabendo que Jesus está dentro desta casa, que ele está nesta casa. E aí o que acontece? O que acontece é que o poder de Deus estava sobre Jesus. E o poder de Deus estando sobre ele para curar, para operar sinais, prodígios e maravilhas, a multidão ia, Peniel. Não é simplesmente porque ele é o Filho de Deus e através dele vai vir salvação. Não, o povo ia porque o povo também queria receber cura. O povo queria receber um milagre. Era muitas enfermidades, era muita gente doente, era muita gente que precisava de uma cura, de um milagre, de uma libertação. Era muita gente oprimida, afligida, muita gente passando por processo
que já tinha ido a muitos lugares, que já tinha recorrido a muitas pessoas, já tinha ido em busca de muito socorro, mas agora sabendo que esse homem opera milagre, que esse homem cura, que esse homem agora, ele toca no enfermo e é curado, ele unta o olho do cego, manda lavar e agora vê. E agora, então, esse homem é poderoso. Esse homem é poderoso e eu quero receber alguma coisa da parte dele. Aleluia. Aí todo mundo parte para esta casa. E a Bíblia vai dizer que, sabendo também, 4 amigos, que Jesus está nesta casa, eles se levantam. Eu fico assim imaginando há quanto tempo este homem está na cama paralisado. É verdade. Há quanto tempo, Daniel? É. Há quanto tempo esses amigos visitam este homem em casa? Há quanto tempo esses amigos sabem que esse amigo paralisado não consegue andar, não consegue se mover? É uma situação de total dependência. É uma situação que muitas das vezes, com certeza, ao paralítico trazia tristeza. De não poder estar onde todos estavam, de não poder se mover e se movimentar e de fazer o que todos faziam. Era uma paralisia que impedia esse homem de se mover e de estar junto com os outros. Mas a Bíblia diz que nesse dia, esses amigos também ficam sabendo que Jesus está nesta casa. Aleluia. Porque as notícias correm. Aleluia. As notícias correm. A Bíblia vai dizer que esses 4 amigos, sabendo que Jesus estava na casa, o que é que eles fazem? Eles tomam uma atitude. Eles tomam uma ação. Eles pegam este amigo paralítico e eles levam até Jesus. Nós já vemos uma atitude de fé. Nós já vemos aqui uma atitude de fé. Porque, Peniel, como é que esses 4 amigos vão pegar um peso que não pode andar, que não pode se mover, colocar sobre os seus ombros e ir à deriva sem saber o que vai suceder? Por que eu acredito que eles têm uma ação de fé? Porque ao pegar o paralítico e se mover, eles acreditam que alguma coisa pode acontecer. Aleluia. Eles acreditam. É aquele dia, Peniel, que você sai de casa e diz assim, hoje eu não estou legal, eu não estou bem. Quantas vezes eu já saí da minha casa dizendo assim, eu estou indo porque eu creio que quando chegar na tua casa, o Senhor pode mover, o Senhor pode me curar. Quantas curas eu recebo na casa do meu Senhor. De dizer, Senhor, eu estou indo e o Senhor sabe que eu não estou bem. Mas eu creio que o Senhor, eu estou dando prioridade de estar na tua casa. E eu creio que o Senhor pode fazer. E quando eu voltar, Senhor, chega lá, o Senhor vai me curar. Quantas curas eu recebi pela ação, pela atitude de entender que em casa eu não ia resolver. Mas a ação de me levar até lá, o Senhor poderia fazer algo diferente. Aleluia. Porque você vai prestar culto. Mas você também, ao momento que você entrega, ele também recebe. E quando ele recebe, o negócio é diferente. Aleluia. É mais ou menos alguém entrar nessa live dizendo assim, eu vou receber uma oração. E quando ela vem receber a oração, ela é impactada com o poder da oração. Aleluia. E ela recebe algo diferente. Ela recebe uma palavra, ela recebe a oração e ela sai da live dizendo assim, o Senhor falou. E quando ela diz o Senhor falou, ela sabe, vai gerar dentro dela fé de que Deus falou. E que se Deus falou, Deus ele vai cumprir. De que se Deus falou, ele vai agir. Que ela não está vendo, ela ouviu. Ela viu você, ela ouviu, mas ela tem a convicção de que Deus está movendo onde ela não consegue agir. É uma atitude de fé. Foi o que esses amigos tiveram. Esses amigos tiveram uma atitude de fé. De pegar o amigo paralítico e levar até a casa. Mas, para a surpresa dos mesmos, quando eles chegam lá, Peniel, a casa está tomada de gente. A casa está lotada, como diz o baiano, está abarrofada de gente. Não cabe ninguém. Ninguém entra, ninguém sai, porque está lotado. E agora o que fazer? Nós vemos mais de uma vez outra ação que move Jesus. A Bíblia vai dizer
que eles agora sobem no telhado, abrem uma cobertura, e aí eu fico imaginando, olha o sacrifício, olha a dificuldade. Carregar o seu próprio peso já é difícil. Agora, imagine esses homens subindo com um paralítico que não consegue se movimentar sozinho. Então, era total esforço dos 4 amigos para colocar o amigo até a centralidade onde estava Jesus. Porque, quando você entende que você tem um objetivo e que Jesus precisa estar no centro, e você vai introduzir a tua paralisia até ele, é você ter a convicção de que alguma coisa ele vai fazer. Era esta, eu acredito que era esta a visão desses amigos. Se nós dermos um jeito de introduzirmos ele até Jesus, as demais coisas Jesus ele vai fazer. Aleluia. Jesus fará. Irmãos, eles se movimentam de tal maneira, Eliana, que eles introduzem o paralítico até Jesus. E Jesus está no meio, Jesus está no centro. E o leito é descido até o centro. Eu fico imaginando, Peniel, os que lá já estavam, os que fora já estavam. Aparentemente tem aqui um paralítico cortando a fila, mas eu não dou o que eles estavam cortando a fila, eu dou que eles têm uma atitude de estratégia diferente do que os demais estavam lá. Talvez os que estavam lá, aglomerados naquela multidão, estavam ali apertado, reclamando que estava apertado demais, mas o que usou a estratégia de levar o amigo até o centro, eles tinham um propósito diferente. Nós estamos cansados de ver o nosso amigo paralisado. E esse Jesus que tem o poder de curar, vai curar o nosso amigo. A Bíblia vai dizer que agora, Jesus, ele vê esse homem paralítico e ele logo se comove, Peniel. Porque o versículo 20 vai dizer, vendo-lhes a fé. Jesus não vê apenas o paralítico, Jesus vê a fé. Dos que introduziram e também do paralítico, porque agora Jesus vai ver a fé do paralítico que vai dizer assim, homem, estão perdoados os teus pecados. Porque primeiro Jesus viu a fé dele. Porque quem conhece o coração do homem é Deus. Quem conhece o coração é Deus. E Jesus vê, Peniel, a fé desse homem. E Jesus libera a palavra dizendo para ele, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Jesus perdoa os pecados daquele homem. Porque o pecado também paralisa, Peniel. O pecado também paralisa. Ai, mas aquele homem estava paralítico. Mas quantos pecados paralisam? Nos deixa paralisados. O pecado muitas das vezes vem paralisar o homem, vem paralisar o seu espiritual, vem paralisar o propósito de Deus na vida dele. E Jesus agora detecta a fé no coração deste homem. E ele vai dizer, homem, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Jesus agora vai tirar esse homem da prisão, sim, da prisão dos seus pecados que o paralisavam. A Bíblia vai dizer que agora os escribas e fariseus presentes, porque onde Jesus está, tem os que têm fé, tem os que acreditam, mas tem aqueles que vão observar. Tem aqueles que vão para analisar. Assim. Tem os olheiros que vão observar se isso é de Deus ou se não é. Amém? Mas agora Jesus também conhece o coração dos escribas e fariseus. E Jesus sonda, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sonda, ele vê tudo e todas as coisas, ele é sabedor de todas as coisas. Ele vê a fé do paralítico, mas ele vê os corações duvidosos. E ele consegue detectar que ali estavam pessoas, na verdade, quase que assim, eu vou ver se verdadeiramente ele é homem de Deus. Eu vou ver verdadeiramente se ele pode. Ele acha que ele é tão poderoso que ele pode agora até perdoar pecados. Então, vamos ver o que é que vai dar. Porque, assim, quem ele pensa que é? Quem ele está
pensando que é para perdoar pecado. Sim. Mas Jesus é fantástico, Jesus é terrível. Ele é. Ele é terrível. Ele é. Eu fico imaginando Jesus com cara bem de paisagem, Peniel. Continua falando com o paralítico, mas ao mesmo tempo que ele fala com o paralítico, ele consegue detectar a mente de todos presentes. É. Aí os bonitões estão tudo lá, dizendo, mas ele está pensando o quê? Ele está achando que ele é quem? Que ele chega já perdoando pecados. Aí Jesus, conhecendo os pensamentos, ele vai dizer, por que vocês estão arrazoando no vosso coração? Porque é do coração que sai. É. É do coração que saem as intenções. Aí Jesus vai dizer assim, Jesus conhece o pensamento, mas Jesus vai dizer, porque vocês estão arrazoando nos vossos corações. Porque a murmuração, ele saía daqui, ó. Não estava saindo diretamente da boca, estava saindo daqui. É. Que logo ia levar. Aí Jesus, por que vocês estão arrazoando em vossos corações? Eu fico imaginando a cara agora de paisagem deles, dizendo assim, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Mas Jesus sabia o que ele estava dizendo. Porque Jesus já tinha contemplado o coração, contemplado a mente, e já tinha contemplado aquelas pessoas. Aí Jesus vai dizer, qual é mais fácil dizer, estão perdoados os vossos pecados? Ou dizer a este homem, ao paralítico, levanta-te e anda? Jesus está querendo dizer, Peniel, o que vocês acham que é mais fácil para mim? Perdoar o pecado dele ou mandar ele levantar e andar? Jesus está dizendo assim, porque para mim é a mesma coisa. Eita glória! Porque Jesus, ele tem poder tanto para perdoar como para curar. É. Tanto para curar como para perdoar. Aleluia! Porque para a mulher do fluxo de sangue, ele diz assim, minha filha, vá em paz e ser curada deste mal. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele está dizendo, eu curo, eu salvo, eu liberto e eu mando para casa, restaurado para a glória. Aleluia! Aí ele vai dizer, o que é mais fácil para vocês? Qual é mais fácil, Ana Lígia, para vocês? Aí ele vai dizer, qual é mais fácil para vocês? Perdoar o pecado dele ou dizer para ele, levanta, toma a tua cama e anda. Eu acredito que o silêncio reina. Hã? E alguém ainda olha com cara de paisagem e vai assim, mas por que ele está falando assim? Ele está falando assim, porque ele conhece o coração do homem. Amém. Ele conhece o coração do homem. Quantas vezes, o Senhor está dizendo, o que queres que eu te faça? Mas aí, a gente tem tanta coisa, quer que ele faça tanta coisa, mas na verdade tem dúvida de tudo. Ou não tem certeza de nada. Jesus! E aí ele vai perguntando, o que queres que eu te faça? Quando ele vai confrontar esse povo dizendo, o que é mais fácil para vocês? Eu dizer, perdoados são teus pecados, ou levanta-te e anda. É Jesus dizendo, eu tenho o poder de curá-lo agora. Só dizer assim, ó, levanta, pega o teu leito e anda. Como eu perdoando os pecados dele, ele automaticamente está livre para andar, para voltar para sua casa com um milagre completo na sua vida. Há momentos que Jesus, ele pergunta, o que queres que eu te faça? Não é sabendo da necessidade que nós estamos. Não é sabendo daquilo que você precisa. É porque ele quer uma ação na nossa vida, uma atitude de fé. Jesus sabia que tinha fé nesse homem. Jesus sabia que esse homem tinha fé a tal ponto que quando ele vê o homem, Peniel, ele diz assim, a tua fé. Ele vê a fé dele. Ele já viu a fé. Mas para o cego Bartimeu, ele vai dizer assim, o que queres que eu te faça? Ele não viu fé neste homem? Ele não vê fé em nós? Mas muitas das vezes ele quer uma ação nossa para que ele venha reagir. Ele quer que verdadeiramente, Priscila, creiamos que ele pode, ele pode. Aleluia. E ele pode não é mediante a nossa pequenez, fé. A nossa fé pequena ou grande demais, ele faz, porque ele pode fazer, ele é poderoso para fazer. Mas muitas das vezes, sim, ele quer uma atitude nossa, porque onde está a nossa fé? Em quem cremos, em quem confiamos. Porque é muito fácil abrir a boca e dizer assim, eu creio. Mas, na verdade, muitas das vezes a nossa boca diz que crê, mas o nosso coração está cheio de incredulidade quando estava aquele pai. Ele precisava que o seu filho fosse liberto, ele precisava de um milagre, ele precisava de uma intervenção, ele precisava de uma cura. Ele vai até o discípulo nada pode
podem fazer. Mas quando eles vão, ele vai até Jesus. A primeira coisa que o Senhor pergunta para ele, Peniel, é se ele crê. Você crê? Ele precisa confessar, Analise, a sua fraqueza, a ponto de dizer a Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Há momentos que nós precisamos ser sinceros com Deus e dizer, Senhor, o Senhor disse que faria, mas no momento eu estou tão debilitado, eu estou tão fraco, que o Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas a minha fé parece que não quer alcançar isso. É você literalmente declarar para Jesus como você está. Porque há momentos que é só isso, Peniel, que o Senhor quer que nós declaremos para Ele as nossas fraquezas. Mas Ele não sabe. Mas Ele quer ouvir de nós. E é por isso que entra a intervenção, é por isso que Ele quer que tenhamos contato, é por isso que Ele quer que busquemos a sua face, porque Amém. na nossa pouca força, quando falamos com Ele, nós declaramos a Ele como nós estamos. Para Ele você pode dizer, Senhor, eu estou tão fraquinha que eu sei que o Senhor me prometeu fazer, mas me ajuda a crer. Quando ele vai dizer para Marta, crê somente, é porque Marta vai buscar o dono do milagre, vai buscar o verdadeiro milagre. Peniel, Marta está diante do verdadeiro milagre. Aleluia. Aleluia. Mas Marta ainda está duvidando que ele pode operar o milagre. Jesus. É diferente de nós? Não é diferente de nós. É fácil falar de Marta, é fácil falar de Tomé, mas muitas das vezes estamos como ele ou pior do que eles. Mas o Senhor vai dizer, Marta, não tinha dito que se tu crer, verás a glória de Deus. Jesus está dizendo, acredita. Eu disse que vou fazer, eu vou fazer. O problema, Analise, é que primeiro nós queremos ver, para depois dizer assim, ele realmente faz. Mas é você acreditar que ele fará, mesmo se os seus olhos enxergar. É literalmente isso. É você viver o milagre mediante a sua fé. A Bíblia vai dizer que Jesus conhece o coração destes homens. E ele vai dizer, o que é mais fácil para vocês? O que é que vocês preferem que eu diga? Perdoar os seus pecados ou levanta e anda? Aí Jesus agora toma a oportunidade de dizer, mas não dá mais nem chance para ele, mas assim, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade na terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu te ordeno. Ele dá ordem. Eu te ordeno. Eu te ordeno, bispa. Eu te ordeno, Jana. Eu te ordeno, Jaciara. Era Jesus dizendo para o paralítico, olha, para que ele saiba que eu tenho autoridade e poder, eu te ordeno. Mas agora ele direciona ao paralítico. Eu te ordeno, paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus está dizendo, se você verdadeiramente acredita que eu já perdoei os teus pecados e que você agora pode andar, eu dou ordem para você se levantar. E como prova de que você ficou curado, você vai tomar o leito que você trouxe deitado, você vai tomar ele, colocar nas suas costas e você vai voltar para os teus. Os teus precisam te receber de pé, andando, caminhando, sabendo que você saiu paralítico, mas você não volta paralisado, porque o Jesus teve um encontro com você, perdoou o teu pecado. Jesus levou o meu e o teu pecado sobre si. Estava dizendo, para que saibais que eu tenho poder para perdoar pecados, porque eu vou morrer. Jesus estava querendo dizer para eles, Peniel, daqui a pouco eu estarei numa cruz e os vossos pecados estarão sobre mim. Então eu posso carregar o peso do pecado de vocês e vocês saberão que eu sim tenho autoridade e tenho poder para, além de carregar o pecado de vocês, salvar a vossa alma. O paralítico agora recebe uma ordem de se levantar. E nesta manhã não é diferente para comigo, não é diferente para com você. O Senhor nos dá uma ordem. Qual é a paralisia que você precisa sair? Qual é o milagre que você precisa nesta manhã? O Senhor disse para mim e para você, eu te dou uma ordem. Aleluia. Vai te mandar a súria. Levanta. Levanta.
volta. Aleluia. Rebanda cavassúria. A Bíblia vai dizer que imediatamente ele se levantou diante deles. Ele tomou leito, ele não quis conversa, Peniel, ele obedeceu. Ele recebeu uma ordem e agora ele obedece a ordem. Aleluia. O que acontece é que muitas das vezes recebemos a ordem e não obedecemos e não vivemos o milagre. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo, eu libero uma palavra de ordem e digo para você, levanta, toma o teu leito e anda. Aleluia. Bora! Não dá para ficar parado. A Bíblia vai dizer que ele imediatamente se levantou. Aleluia. Tomou o leito em que permanecera deitado e voltou para casa, sabe como? Glorificando a Deus. Porque quem Aleluia. milagre, quem é impactado, quem sai da paralisia, quem é perdoado, ele não volta diferente, ele se posiciona com uma ação diferente de glorificar a Deus Aleluia. pelos feitos do Deus Todo-Poderoso. Nessa Glória. manhã, o Senhor me dá uma ordem, te dá uma ordem. Levanta, toma o teu leito e volta Amém. glorificando. Amém. Talvez você esteve aí durante muito tempo paralisado, desanimado, mas o Senhor te diz, eu te dou uma ordem de levantar, porque eu quero você glorificando na minha presença. Aleluia. Sabe porque o Senhor tem prazer de operar os seus milagres? Porque Ele sabe que isso gera dentro de nós uma ação de glorificá-lo, de alegria, porque é o momento, Peniel, que nós precisamos sim receber de Deus um renovo, um milagre, uma cura, uma libertação. Aí Ele sabe que isso nos dá um up, nos dá uma alegria, nos dá um renovo, Aleluia. nos dá vigor para nós perseverarmos. Então, nesta manhã, a ordem de Deus para a minha vida e para a tua vida é: levanta-te, toma o teu leito Amém. e saia para casa glorificando a Deus. Aleluia. A sua atitude de glorificar a Deus conta e conta muito. Não Amém. dá para ficar sentado, chorando, lamentando, reclamando, Sim, murmurando. sim. Nós precisamos nos posicionar e nos levantar e glorificar a Deus em todo o tempo. Ai, quando é que eu preciso glorificar a Deus? Só quando eu recebo uma cura, uma bênção? Não. Em todo o tempo é tempo de Amém. glorificar a Deus, porque o Senhor é Amém. bom e a Amém. sua misericórdia dura para sempre. Então Aleluia. levanta, toma o teu leito. Amém. Volta para casa glorificando ao Senhor. Aleluia. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Aleluia. Fiel. Mente em cada coração nesta manhã, Peniel. Que essa palavra possa ir de encontro a cada coração. Amém. E que nós possamos nesta manhã saber que o nosso Deus é aquele que nos perdoa. É Amém. aquele que sonda os nossos corações. Ele vê quando o Aleluia. seu coração está angustiado, desesperado, abatido, aflito, precisando de um milagre. Mas a ordem dele nesta manhã foi perdoar os nossos pecados. A ordem dele nesta manhã foi também de nos dar ordem, de nós nos levantarmos. Sabe por quê? Nós não vemos o Senhor pegar na mão daquele homem e levantar ele. Aquele homem teve que obedecer a ordem de Jesus. E a ordem Verdade. foi: levanta-te. Levanta-te. A Bíblia vai dizer que este homem agora se levanta do leito que o carregava durante muito tempo. Aleluia. A ordem de Deus. Aleluia. Saia Meu dessa Deus. paralisia. Saia desta paralisia. Levanta dessa Em paralisia. nome de Jesus. Levante desse desânimo. Em nome Levante de Jesus. dessa murmuração. E ao invés de murmurar, comece a glorificar a Deus. Aleluia. Eu não estou vendo nada, mas comece a agradecer a Deus pela fé. Amém. Comece a agradecer a Deus pela fé. Aquela mulher, Peniel, ela ouviu que Jesus ia passar. Ela não podia nem sair de casa, porque ela estava com hemorragia. Mas a Bíblia vai dizer, se eu tão somente, é aqui, ó, na sua mente ela dizia, se eu tão somente tocar em sua orla, eu ficarei sã. Aleluia. Ela não ouviu Jesus dizer, levanta, mulher, e vem tocar na minha orla. Ela tão Sim, sim. tomou um posicionamento de dizer, se tão somente eu tocar, eu sararei. Então ela entende que ela não pode ficar deitada mesmo estando doente. Há momentos que ela não pode ficar deitada mesmo estando doente.
sim, Você sim. precisa se levantar, se posicionar Amém. e tocar na orla. A Bíblia vai Eita, dizer que ela Deus. toca. Quando ela toca, sai de Jesus virtude. Ó, Glória. ó, 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 ó os pensamentos. Ó, ó, ó o coração de novo, os pensamentos. Aí Jesus vai dizer assim, alguém me tocou. Aí o discípulo vai dizer assim, ô Senhor, a multidão te aperta, te comprime, tu me pergunta, tu nos diz quem te tocou? Jesus estava dizendo assim, alguém me tocou porque eu senti sair de mim virtude. Esse toque foi Aleluia. diferente. Eu não estou sentindo o aperto da multidão, eu estou sentindo o toque daquela que me tocou com fé. Daquela que me Glórias. tocou com fé. Então, nessa manhã, toque com fé. Clefe Amém. com fé e vai glorificando a Deus. A obra de Deus Glória a Deus. é que a gente saia glorificando ao Senhor, glorificando a Deus. E aí, os olhos dos incrédulos, dos que foram observar, bisbilhotar e que achava que era mais um dia de um paralítico numa cama, tiveram que sair daquele lugar atônitos. Ai, Glória! eita, Tiveram que sair papai. atônitos. A Bíblia diz que eles saíram atônitos e possuídos de temor. Glória a Deus. Dizendo: hoje vimos prodígios. Foram para analisar, foram para questionar, foram para duvidar, mas tiveram que sair de lá atônitos, dizendo: hoje nós vimos. Verdadeiramente ele faz, Aleluia. verdadeiramente ele opera, Ele é Deus. verdadeiramente ele tem poder e autoridade. Talvez tenha Aleluia. alguém olhando e dizendo assim: "Ih, vai viver assim até quando?" Continue se posicionando, se levantando e glorificando a Deus. Porque pode ser hoje que Deus muda o quadro. Pode ser hoje que olhos que duvidaram, palavras que duvidaram, saem atônitos diante da sua Amém. presença, dizendo verdadeiramente Deus dele, Deus dela, opera prodígios. E saiam de lá aterrorizados com o que viram. Porque muitas das vezes o Senhor precisa fazer, sabe para quê, Larissa? Para que olhos vejam e contemplam o Deus que você serve. É por isso que Aleluia. muitas das vezes, Esther, Deus precisa fazer milagres para que o nome dele seja glorificado e alguém Amém. não é que realmente Deus fez, não é que o Deus dela faz. Ele fez no passado, ele faz hoje, ele vai continuar fazendo. Que o Eu Espírito Santo creio. de Deus continue falando mais fortemente a cada coração e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus Glória a abençoe, Deus. Daniel. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus Aleluia. abençoe. Que o Senhor continue operando e falando. Ele fez no passado, ele faz hoje, ele vai Aleluia. continuar fazendo até a sua volta. Que nós não venhamos deixar de crer, que nós não Sim. venhamos Sim. desistir, mas que nós venhamos perseverar crendo. O que Deus falou ao meu e ao teu respeito, ele vai fazer. Eu O que ele quer, creio. nós iremos nos posicionar e perseverar acreditando. Se os amigos tivessem desistido com a casa cheia, tinha voltado com o paralítico na cama. Mas eles creram, eles tinham um propósito, eles tinham objetivos, eles permaneceram. Eles Aleluia. permaneceram. E Deus deu estratégia. Deus Aleluia. dará estratégia para pessoas que estão nessa live. Amém. Deus dará estratégia para pessoas que estão nessa Amém. live. E Eu você vai ver recebo. que ele vai mudar a rota e o Amém. nome do Senhor será glorificado. Você vai dizer, agora eu Aleluia. entendi, Senhor, porque dessa forma eu não estava dando. Porque Deus tem estratégia nova para pessoas aqui. E você vai viver milagre da parte de Deus Em nome de depois Jesus. dessa estratégia. Em nome de Até Jesus. então, era uma casa cheia que não cabia mais gente. Mas a partir do momento. E um paralítico. Mas a partir da estratégia que esses homens têm, Deus agora perdoa o pecado e tira a paralisia do homem e ele volta glorificando. Aguarde em Deus. Porque Deus dará estratégia a pessoas aqui, Peniel. Amém. E eles vão dizer, agora eu entendi, porque até então não tinha dado. Porque agora, essa estratégia que o Senhor me deu vai começar a desenrolar. Vai começar a destravar. O Senhor disse assim, vai começar a destravar. Deus dará estratégia para pessoas aqui. E vai começar a destravar Amém. o que parece que não consegue ser destravado. E você Sim. vai dizer, agora eu entendi.
porque até então a paralisia permanecia. Porque a partir de hoje, Deus tem estratégia nova Amém. para que seja destravado o milagre que você aguarda da parte de Deus. Amém. Forte Amém. abraço, que Deus abençoe, que essa palavra Glória a Deus. seja cada coração, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluias. Essa palavra foi uma injeção de ânimo para nossas vidas. Tem sempre socorro de Deus para nossas vidas. Amém. Teve pessoas que entraram aqui e estavam como Elias na caverna. E Deus trouxe pão e água para Elias. Amém. E nesta manhã, Deus trouxe sustento para nossas vidas. E o grande diferencial em você ouvir uma palavra dessa, que nós estamos ouvindo, é colocar em prática. Porque nada adianta você estar numa live dessa, ouvir uma palavra dessa, ser ministrado pessoalmente pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, ouvir, virar as costas, começar o seu dia e esquecer dessa palavra. Aí não vai funcionar. Mas se você sai dessa live e fala, Deus falou comigo. E Deus falou que vai me dar estratégia. Amém. Deus falou comigo. Amém. Deus falou. Por onde você for, por onde você passar, vai no teu espírito comendo esta palavra, lembrando esta palavra e declarando, Deus falou comigo. E Deus não fala blá, 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 blá. Deus fala, Deus faz e Deus cumpre. Amém. Quando nós damos lugar para Deus. Glória a Deus, minha querida. Muito, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Estamos juntas. E que o Eterno continue te usando com loucura na terra. Amém. Para que o nome dele seja glorificado. Glória a Jesus. Glória a Deus. O Senhor nos dará estratégias. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não nos abandona. Ele não esquece de nós. Ele é fiel. Vamos orar para encerrar? Vamos. Pai, nós queremos te louvar, porque não existe ninguém que possa cuidar de nós, teu povo, como o Senhor. Quem conhece as nossas vidas na intimidade é Deus. Amém, e Jesus. Só Deus poderia falar conosco na intimidade, como falou nesta live de Cantarabacaia. Deus, onde houver vidas, em qualquer momento, em qualquer país, entrando nesse vídeo, nessa live, para ouvir esta palavra, que o teu poder venha ministrando, curando, libertando, sarando, dando estratégia. Rica labacalabasteia, dando estratégia de guerra, livramento e vitória, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus. Quem poderia cuidar de nós como o Senhor? Que amor é esse? Que amor é esse? Ele canta Arabacaia. Deus, obrigada por esta palavra. Deus, obrigada por Jesus em nossas vidas. Ele é o nosso divisor de água. Jesus é o nosso divisor de água. É Ele. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, o nosso sustento poderoso e fiel. Nós te louvamos, Pai. Quero te louvar pela vida da pastora Marilene, que o Senhor continue usando, abençoando a tua filha, usando como uma flecha nas mãos do guerreiro, por onde ela entrar, por onde ela passar, seja ela uma flecha nas tuas mãos. O Senhor usando, atirando esta flecha para onde o Senhor tem propósito, por onde o Senhor quiser, em nome de Jesus. Cuida dela, cuida da sua família, cuida da sua herança, em nome de Jesus. Corta laço, quebra laço contra a tua filha, Pai, em nome de Jesus. E eu declaro e profetizo, onde a tua filha colocar as mãos, será abençoada, próspera, bem-sucedida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Olha o teu povo aqui, Senhor, rica labacaia, chamando pelo teu nome, ouvindo a tua palavra, sendo ministrado pela tua palavra, Senhor. Deus, cuida do teu rebanho,
cuida do teu povo de uma forma tão sobrenatural. Rica labacaia, que os frutos aconteçam a 100 por um. Eu profetizo milagres aqui, através desta palavra, através desta live, milagres acontecendo, testemunhos de milagres para a glória de Deus, porque o Jesus que curou esse paralítico está vivo, com o mesmo poder para operar, atuar nas nossas vidas, porque Ele é Deus, Shabadarabacaia. Deus, dá-nos um final de semana debaixo da tua graça, na tua casa, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Um dia abençoado, um dia na tua presença, e aqueles que estão aguardando uma providência do céu, como este paralítico há anos naquela cama. Rica labacaia. Tem pessoas há dias, há meses, há anos aguardando a intervenção de Deus. Assim seja. Rica laia, as tuas mãos em favor do teu povo, mas como o Senhor nos ministrou, dai-nos atitude de fé, dai-nos atitude de fé, e canta na batalha, porque quando nós, teu povo, temos uma atitude de fé, como esse paralítico, como seus amigos, Ricaia, em abrir aquele telhado e entrar no meio daquela multidão, naquela casa, Jesus para tudo. Jesus para tudo e traz o socorro. E nesta hora nós rejeitamos do nosso meio a dúvida, a incredulidade. Sai do nosso meio, em nome de Jesus Cristo, mas abrimos nossos corações como de criança para crer, para nos posicionarmos em fé diante da tua presença, em nome de Jesus. Pai querido, leva o teu povo para um dia, um final de semana de vitória, vivendo os frutos desta palavra, os frutos desta live, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Povo de Deus, eu te envio debaixo do poder desta palavra, da unção que está neste lugar, para que você dê frutos e o teu fruto permaneça para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Vai debaixo dessa unção, em nome de Jesus, e declara, confessa, fala o que Jesus fez na tua vida, para que a fé dos outros, nossa fé, cresça diante de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se o Senhor permitir, estaremos de volta quarta-feira, declarando que a nossa fé em Jesus não é em vão, Amém. mas a nossa fé nele provoca milagres como Glória desse paralítico, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Bispa Solange, beijo no coração, minha querida, nossa bispa que tem nos apoiado, tem nos abençoado, glória a Deus. Sou grata também à pastora Marilene, guerreira aqui no quarto de guerra, juntas, declarando só o Senhor é Deus. Pastora Ana Lígia, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Somos um povo que não retrocede, mas confia em Deus. Ele faz hoje, porque ele é fiel. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha querida. Paz e guerra. Glória a Deus. Deus te abençoe. Aleluias.